dia, alunos da Escola Francisca e do Colégio Agrícola. Meu nome é Jéssica e estarei com vocês hoje ensinando o gênero textual entrevista. Vocês conhecem uma entrevista? Muito bem, tenho certeza que todos me responderam. Bom, vamos ler o conceito de entrevista? A entrevista é um gênero textual com função informativa, veiculada pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio e etc. Vocês, como da era digital, devem ter assistido a entrevista da Maísa com os personagens de La Casa de Papel, a entrevista da Maísa com a Gisele Bündchen, as entrevistas do Danilo Gentili e assim por diante. Por isso, a gente pode observar que as entrevistas não estão restritas somente ao papel, elas estão no nosso cotidiano, na internet, na televisão. Bom, há diversos tipos de entrevista. Vocês podem me citar alguns? Muito bem! A entrevista de emprego, a entrevista social, a entrevista com os candidatos durante a época das eleições. A entrevista, ela é marcada pela oralidade. Eu não escrevo somente no papel. O papel é resultado da transcrição das falas do meu entrevistado. Por isso, ela tem uma função social muito importante. Ela permite a formação de opinião, o posicionamento crítico. Por isso, quando é época de eleição, existem as entrevistas com os candidatos para que os eleitores possam formar essa opinião e observar se aquele candidato realmente reúne características fundamentais para representar a sociedade, seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera nacional. Outro ponto muito importante da entrevista é o seu caráter formal. A gente não vai utilizar uma linguagem descuidada na entrevista, será uma linguagem padrão, a norma padrão, pelo seu nível de formalidade. Diante disso, a gente vai usar uma linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? Muito bem, a linguagem denotativa é o sentido real, o sentido do dicionário. Quando eu digo, eles jogaram bola, depois foram comer churrasco. O jogar bola, eu estou usando o verbo na ação que ele está exprimindo. Então eu percebo que é o sentido real. Quando eu digo, a Jéssica é uma flor, eu não estou usando uma linguagem denotativa, eu estou usando uma linguagem conotativa. Qual que é a característica da linguagem conotativa? Muito bem, a linguagem conotativa é a linguagem figurada, a linguagem que exprime as emoções, o sentido subjetivo. Outro ponto muito importante da entrevista, que merece destaque, é que a entrevista ela demonstra as características de um indivíduo. Ela demonstra se ele tem capacidade. É o mesmo caso de uma entrevista de emprego. Bom, a entrevista ela tem algumas características essenciais. Bom, a entrevista eu não chego lá e começo a fazer perguntas para o meu entrevistado. Não, eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que planejar e ao mesmo tempo tenho que saber que podem acontecer imprevistos e terei que realizar outros questionamentos. Logo depois, eu tenho que dar um título chamativo para a minha entrevista. Por exemplo, Marina Rui Barbosa, a estrela da nova novela das 9. E eu faço uma pequena introdução, onde eu apresento o meu entrevistado. Por exemplo, Marina Rui Barbosa, carioca, 25 anos, é a nova estrela da novela das 9 da Rede Globo. Aos 25 anos, recém-casada com o Xandinho Negrão, ela conta um pouco sobre sua vida, sua rotina tripulada e assim por diante, compreenderam? E logo depois eu devo fazer a revisão da minha entrevista para observar se consegui transmitir de forma fidedigna o que o meu interlocutor me falou. Bom, quando eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que levar um gravador para que eu possa, enquanto eu entrevisto a outra pessoa, o meu entrevistado, eu consiga acompanhar o que ele fala e posteriormente transcrever de forma coerente, de forma coesa. Bom, outro ponto
que vai ter marcas de oralidade. Se o meu interlocutor ele riu, eu vou colocar entre parênteses risos. E assim por diante. Outro último ponto que vocês devem anotar no seu caderno: a entrevista ela é formada por duas pessoas. Vocês sabem me dizer quais são essas duas pessoas? Isso mesmo, o entrevistador, que é a pessoa que faz as perguntas, e o entrevistado, a pessoa que responde as perguntas. Obrigada pela atenção. Meu nome é João Vitor, sou universitário de letras do 6º período na faculdade UEG e vim demonstrar para vocês sobre as características do gênero entrevista. Após a apresentação da minha colega em relação ao que é esse gênero, eu vim demonstrar somente as principais características para vocês, para que vocês consigam compreender. Esse gênero é um gênero bem fácil, é compreensível e ele está, querendo ou não, presente no nosso dia a dia. Temos vários exemplos desse gênero, como em jornais, entrevistas de emprego, entrevistas no YouTube. Eu ficaria muito tempo se fosse só para citar todos os exemplos que teríamos de entrevista. Vou passar aqui para a gente poder iniciar a nossa explicação. Uma das principais características em relação do gênero entrevista é a questão da oralidade. O que é essa oralidade? Eles são textos que são produzidos pelo diálogo entre duas pessoas. Essas duas pessoas são o entrevistador e o entrevistado. Quem é o entrevistador? O entrevistador ele é o responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é o responsável por responder. Um exemplo, como a gente está assistindo um jornal e está cobrindo uma matéria ou então está entrevistando alguém sobre um fato que ocorreu, o entrevistador é o jornalista, o repórter, é quem está ali com o microfone e faz as perguntas do entrevistado, que é a pessoa que responde. E esse gênero ele é manifestado através da oralidade, através da conversa, que ele manifesta esses textos. Quando eles são passados à escrita, são gerados esses textos, que é o texto, e uma das características é a oralidade, que é a conversa. Outra característica é o discurso direto, é aquela fala, é uma reprodução verdadeira, assim se digamos, fidedigna, é basicamente verdadeira de maneira chique, mas é uma maneira verdadeira da fala do entrevistado. As falas elas têm que ser transcritas, têm que ser passadas em formato de digitação ou de texto ou o que seja, de maneira que ela consiga expressar a emoção de quem está sendo respondido. Essa emoção, a expressão. Por isso que quando a gente transcreve uma entrevista, ela vem com exclamação, ela tem aspas, ela tem reticências, são pontuações que servem para poder indicar essas emoções do entrevistado. Como que ele respondeu e como que ele reagiu à pergunta do entrevistador. E essa questão é uma das principais características também do gênero entrevista. Essas são duas características. O discurso oral e o discurso direto são as principais. O discurso oral é necessário, sem o discurso oral não há entrevista. E o discurso direto é um ponto também crucial, é crítico. Ele é uma das principais. O próximo que a gente tem é a presença do entrevistador e do entrevistado, como eu disse para vocês. Sem os dois não há como a gente ter uma entrevista. O entrevistador, eu já comentei que é quem faz as perguntas, o entrevistado é quem responde. E até citei um exemplo do jornal. São textos informativos e opinativos também. Geralmente a entrevista é acompanhada por um texto que dá uma informação ou então uma opinião acerca do que está acontecendo, acerca do porquê daquela entrevista ou acerca da entrevista mesmo, da própria entrevista. É utilizada a linguagem dialógica, a linguagem oral, que é aquela linguagem direta, e a oral, que é a linguagem falada, é a língua, assim se digamos, que é o que eu comentei com vocês no primeiro slide. Ela tem a marca do discurso direto, que é a fala direta, um com o outro, e da subjetividade, um perguntando e o outro respondendo. E acontece a mesclagem da linguagem formal e informal. O que é linguagem formal e informal? A linguagem formal é aquela linguagem mais rebuscada, algo quando a gente utiliza para poder se referir a alguém desconhecido, quando você conversa de maneira mais séria, quando você fala aquela, assim, digamos, aquela maneira mais chique de se dizer.
vamos se dizer. E linguagem informal é aquela linguagem que você utiliza quando você está em casa, quando você conversa com um amigo ou com a família, sem muita preocupação sobre o que você está dizendo, se está, vamos dizer, aquela linguagem chique, aquela coisa. É aquela linguagem mais tradicional que você usa no seu dia a dia. E essas são as características, que a linguagem, ela mescla a linguagem formal e informal. Ele trabalha esses dois conjuntos. Quando está acontecendo uma entrevista, pode acontecer casos, por exemplo, no jornal, que quando está entrevistando alguém, vamos supor, um advogado, o advogado vai utilizar uma linguagem formal. Mas quando estiver entrevistando, cobrindo um evento ou algo do tipo, pode ser utilizar a linguagem formal também. Então ela mescla essas duas linguagens, não há uma regra para uma entrevista. Exemplos de entrevista. Exemplo de entrevista, como citei para vocês, o mais comum que a gente vê é o jornal. A gente tem entrevista de emprego, temos entrevista de, de acontecimentos que aconteceram. Uma pessoa chega para entrevistar você, vivenciou um acontecimento, a pessoa chega para entrevistar você. São diversos exemplos que a gente pode trazer com entrevista. São exemplos que estão dentro do nosso cotidiano e que, se a gente parar um pouquinho e prestar atenção, vamos conseguir notar esses exemplos. Vamos conseguir perceber que a entrevista realmente está presente na nossa vida. No geral, as características principais são essas. O gênero é interessante. Eu vou deixar na íntegra para vocês a atividade que vai ser passada pela minha próxima colega. Muito obrigado pela atenção de vocês até o momento e nos vemos na próxima. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Almeida, sou acadêmica do curso de Letras da UEG Jussara e estou aqui para o estágio supervisionado de Língua Portuguesa 2. Irei agora realizar a explicação da atividade sobre o gênero textual entrevista. Essa é a atividade. Primeiro, gente, preenche o cabeçalho, depois leiam a entrevista com Maurício de Souza e responda as questões de 1 a 6. Questão número 1. Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? Gente, essa questão é muito fácil. Quem prestou atenção na explicação do conteúdo vai conseguir responder essa questão antes de ler a entrevista. Então, bora para a questão número 2. Por que a maçã passou a ser comercializada com a marca Turma da Mônica? Gente, essa questão aí, ela tá lá na entrevista. Eu não vou entrar em detalhe, porque também tá muito fácil. É só ler a entrevista com bastante atenção. Questão número 3. Detalhe quais as adaptações necessitaram ser feitas para atender às culturas de diferentes países onde os gibis da Turma da Mônica são vinculados. Então, gente, tem uma parte da entrevista que ele fala, que Maurício de Souza fala sobre essa questão também. Ele falou, sim, que ele precisou fazer algumas transformaçõezinhas em alguns personagens, né, para poder atender, né, as culturas de alguns países. Então, gente, leiam com atenção a entrevista e respondam as questões. Questão número 4. Explique qual a adaptação Maurício de Souza realizou no Brasil com a personagem Mônica para atender seu público-alvo. Ele fala também sobre a personagem Mônica, que ele precisou mudar uma coisinha na personagem Mônica, né, para poder atender seu público-alvo. Então, eu também não vou entrar em detalhe. Leiam a entrevista, né, e respondam as questões. Questão número 5. Como o escritor pretende despertar por meio dos personagens uma maior aceitação da diversidade existente no Brasil? Ele fala também dessa questão na entrevista. Então, eu não vou também entrar em detalhe. Gente, é só ler a entrevista com atenção. Ele fala, né? Lá é só prestar atenção. Fala sobre a diversidade.
leiam, releiam se for o caso, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas eu acredito que não vai ser preciso porque tá muito fácil, gente. Questão número 6. A entrevista realizada com Maurício de Souza utiliza uma linguagem conotativa ou denotativa? Justifique. Linguagem conotativa é aquela que apresenta figuras de linguagem. Linguagem denotativa é aquela que apresenta palavras mais dicionarizadas. Então, gente, analisem bem a entrevista e respondam a questão número 6. Agora podem começar a realizar a atividade.